Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Com muita alegria que eu trago a palavra dessa noite para os irmãos. Nosso pastor está de férias, que nós possamos também estar orando pela vida dele, pela vida da sua família nesse período de férias dele, que ele tenha um período de descanso, de alegria e que ele possa voltar com as suas forças renovadas, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Isaías 43, de 14 a 21. Isaías 43, do 14 ao 21. A Bíblia que eu estou usando é a versão a NVI. Diz assim: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos aos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os xaxais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, ó Pai, que ela possa, Senhor, trazer transformação para as nossas vidas, que seu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que eu li, grande parte dele, nós cantamos nessa noite, né? Não sei se os irmãos prestaram atenção nos louvores, e eu fiquei até assustada, falei até para a Vivian, quando que a Vivian, falei, olha Vivian, eles estão cantando o cântico que é o tema da pregação, né? Então, fala, né, que uma nova história Deus tem para nós. Depois cantou Caminhos no Deserto, né, o que diz aqui nesse texto, né, que Deus vai abrir um caminho no deserto. Então, os irmãos, nós temos que estar sempre atentos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Nós já declaramos isso cantando e agora nós vamos estar lendo a palavra de Deus e refletindo nesse texto. Neste capítulo de Isaías 43, é apresentado uma série de reflexões importantes para a nossa caminhada cristã. Apesar dos constantes erros do povo de Israel, no decorrer de toda a sua história, a misericórdia de Deus continua disponível para que eles se arrependessem e mudassem completamente a sua postura. E esse texto fala a respeito de uma promessa de restauração para o povo de Israel, devido aos sofrimentos por conta do cativeiro babilônico. A fé e a esperança daquele povo estava tão baixinha, estava tão fraca, que eles tinham que se manter encorajados, né, todo o tempo. No começo do texto, nós vemos que Deus é o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Ele é o nosso Redentor. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o Criador. Ele é o seu rei, ele é o meu rei, ele é o rei daquele povo. Ele governa sobre as nossas vidas. E para nós podermos viver as promessas do Senhor, nós temos que entender primeiro quem é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o que reina eternamente, é o Deus, é o grande eu sou, é o que pode todas as coisas. O pecado de Israel os levou para o cativeiro. Eles foram advertidos, e mesmo assim eles falharam com o Senhor. A nação de Israel falhou, mas Deus é compassível e fiel. Muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel.
O povo de Israel deveria saber disso. Deus fala, eu sou o Senhor. E Deus afirma continuamente, tanto desde o versículo 42, né, um versículo do capítulo 42, um capítulo antes, Deus está afirmando o tempo todo, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de Israel. Ele afirma isso continuamente, quem Ele é. E nós, sabendo quem é Deus, nós entendemos o que Ele é capaz de fazer. Nós sabendo quem é Deus, nós entendemos o seu amor pelo seu povo. Então, primeiro, nós temos que enxergar quem é o nosso Deus. Nesse texto, no capítulo 14, nós vemos uma promessa de libertação. Por amor de vós, os liberteis. Esse texto começa declarando o amor de Deus pelo seu povo. Deus ama o seu povo. Mesmo o povo falhando e tendo que ser disciplinado, Deus continua nos amando. Como um pai ama um filho, mesmo quando ele falha. Em Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por causa desse amor que vemos a promessa e a garantia da libertação do povo do cativeiro. Um versículo antes desse que nós começamos a ler, do versículo 14, no versículo 13, eu vou ler com os irmãos, diz assim: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Ele promete, Ele cumpre, e nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. É Deus quem age. É Ele quem promove a libertação. É Ele quem promove o livramento para o seu propósito, para o propósito do seu povo. E esse texto está aqui para assegurar o povo de Israel de que Deus está com eles e que Deus está conosco em todas as circunstâncias. E que não há nada nas nossas vidas que Deus não possa agir. Então, quem é que liberta, que nos liberta? É o próprio Deus. Ele nos faz lembrar das grandes coisas que Ele fez pelos seus pais, né, quando os tirou da terra de Egito. No versículo 16 e 17 diz: assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho. Ele estava se referindo ao Mar Vermelho, né, o que Ele fez com o carro e o cavalo do faraó, para que se juntassem, né, no fundo do mar e nunca mais se levantassem, mas que fossem extintos. Aquele que fez isso pelo povo, né, aquele que fez um exército inteiro, né, ficar lá soterrado, aquele que cuida do seu povo, que preparou esse caminho, né, prepara um caminho para que eles pudessem chegar até a terra prometida, é o nosso Deus. É o Deus que prepara todas as coisas para que nós possamos cumprir o seu propósito. E aqui ele diz, né, que fará isso novamente, né, pelo seu povo. E para o estímulo da nossa fé e da nossa esperança, é bom que frequentemente nós nos lembremos do que Deus fez no passado pelo seu povo. Vamos pensar, né, a respeito do que Deus fez pelo seu povo na travessia do Mar Vermelho. Um caminho para o seu povo, um caminho reto, um caminho próximo, um refúgio para eles, para o qual eles fugiram e ficaram seguros quando as águas se tornaram como muros. Isso é um milagre do Senhor. Porque pela ciência, pelos nossos olhos, é algo impossível de se acontecer. Mas para o nosso Deus, nada é impossível. Aquele povo vivenciou isso. E depois de anos, eles ainda estavam precisando de um renovo de Deus, da palavra de Deus, falando que Deus estava com eles. E no versículo 16 e 17, Deus pediu ao seu povo que se lembrasse como Ele livrou o povo do passado. E quando lembravam, eles eram tomados, eu acredito, que de grande alegria. Quando nós lembramos, quando nós vemos esse texto, os nossos corações se enchem de alegria. Deus libertou o seu povo, Ele abriu o Mar Vermelho. Então, nossos corações ficam alegres. Deus operou no passado. Israel tinha memória e se lembrava das histórias do passado. Mas era, não sei se é essa palavra, um saudosismo vazio de esperança. Eles estavam vendo como Deus tinha agido no passado, muitas vezes nós, como esse povo, não encontramos alegria
e nem motivos, nem nada que nos alegre para o presente ou para o futuro. Nós acabamos olhando para trás para ver se temos um pouco de alegria. Eles olhavam para trás para ver se o coração deles se enchia de alegria. E ao fazer a consulta do passado, eles estavam se esquecendo o que Deus pode fazer no presente. As grandes maravilhas do passado apontam para coisas muito maiores no futuro. E o que estava por vir para todo o povo de Deus eram coisas muito maiores. E eles não enxergavam. Nós não podemos ficar presos, no passado. Para o passado. Observando o que Deus, nós temos que observar o que Deus ainda está para fazer. Que são coisas maravilhosas, mesmo em meio às tribulações. Nós vemos a providência de Deus. Diante da consulta ao passado, Deus diz, não considere as coisas antigas. Não é isso que diz nesse texto? Para eles, a travessia do Mar Vermelho era a última grande bênção, mas eles estavam totalmente enganados. E ele promete fazer por eles coisas ainda maiores do que haviam feito nos dias passados. No versículo 18 diz, não vos lembreis das coisas passadas. Muitos menosprezam as coisas do presente e só dão valor ao passado. No passado acontecia, Quantas vezes a gente ouve? Antigamente era diferente. Mas o Deus ao qual nós servimos é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. O nosso Deus tem agido hoje. Tem operado milagres e maravilhas hoje. Só o Senhor é Deus. E eis que o Senhor fará coisas novas. Não estou dizendo, irmãos, que as misericórdias e os feitos do Senhor dos passados devem ser esquecidas. Mas nós temos que ver e perceber o que o Senhor tem feito hoje também por nós. Nós temos que reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós nos dias de hoje. No texto diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Agora surge algo novo, como uma surpresa a nós. Será que nós não temos percebido ou não reconhecemos as mãos de Deus nos acontecimentos do nosso dia a dia? O Senhor promete não só libertá-los da Babilônia, mas guiá-los de forma segura e confortável à sua própria terra, o que diz no versículo 19 e 20. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O caminho da Babilônia para Canaã, assim como o caminho do Egito, passava por uma terra deserta. E Deus está lá se mostrando presente e cuidando do seu povo. O que Deus fez por Israel quando os guiou pelo deserto, do Egito até Canaã, e tirou água da rocha para eles, o que Deus fez por eles no passado, Ele faria novamente, porque Ele é o mesmo Deus. E as misericórdias do Senhor se repetem no dia a dia. E nós temos que perceber e agradecer. E como propósito de tudo isso, qual que é o propósito? Que diz aí no final do texto. Glorificar o nome do Senhor. No versículo 21 diz, o povo que formei para mim. A igreja, nós fomos formados por Deus. Portanto, nosso dever é glorificar a Deus. Assim como o Senhor nos formou para ser o seu povo, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta e Ele nos guia. Nós somos o povo de Deus, Ele não nos deixa, não nos desampara. E o que Deus falou para o povo naquela época, Ele está nos dizendo hoje. Não vos lembrei do que passou. Eis que vos faço uma coisa nova. Deus tem coisa nova para a sua vida. Tem novos planos e projetos. Deposite a sua fé agora, no hoje, porque Deus tem uma coisa nova. Se continuarmos no passado, não teremos a perspectiva para ver um novo tempo. E Deus diz, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. O ermo, irmãos, às vezes a gente lê e não sabe o que é, É um lugar sem habitação nenhuma. É um lugar deserto, onde não tem nada, não tem ninguém. E Deus fala, que colocará um caminho no deserto. Quando está no deserto, eu imagino que você olha para um lado é areia, olha para o outro lado é areia, não vê nada. E Deus fala que vai colocar um caminho, uma direção para as nossas vidas. E Ele fala também
dos rios no ermo. Né? O que é os rios no ermo? É as águas, né? Aquilo para poder ter vida, nós precisamos, né, da água, né, do rio. E isso é o que Deus faz nas nossas vidas, onde nós não encontramos solução, Ele nos mostra o caminho e nos enche com as suas águas. Quantas pessoas vivem presas ao passado e não conseguem se desprender para viver o novo de Deus? Quantos mal dormem à noite porque ficam lembrando do passado? Não dorme, não trabalha, muitas vezes não tem ânimo para nada, pois não tem perspectiva de um futuro. Ficar revivendo e remoendo o passado é muitas vezes se condenar ao sofrimento. Viver no passado, irmãos, não é bom. Isso eu posso afirmar. Muitas vezes relembramos o passado por algo muito bom que nos aconteceu. Eu não estou dizendo que lembrar as coisas do passado não é bom. Estou dizendo que viver no passado não é bom. Então, muitas vezes nós lembramos do passado por algo muito bom. Mas o que nós acabamos fazendo? Comparando com os dias atuais. E aí nós achamos que nunca será como antes. Que antes a vida era melhor. E que não temos perspectivas de melhora futura. E muitas vezes nós nos apegamos no passado, né, por coisas ruins. Ficamos remoendo aquelas coisas que aconteceram, aquele sofrimento, de algo que já passou. E nós temos que entender que Deus age na nossa história como Ele quer. Não baseado nas nossas experiências. E saber que Ele age no futuro como Ele quer. Temos que mudar o foco. E se o hoje não te traz esperança, olhe para aquilo que Deus ainda vai fazer. Olhe para as promessas de Deus. Que promessa, irmãos? Eis que vos faço uma coisa nova. Eu não sei o que é que os irmãos esperam para esse ano. Eu não sei o que os irmãos buscam de novo para esse ano, para a vida de cada um de vocês. Eu sei que quando eu li esse texto, eu estava meio triste, e aí eu fui lá, li o texto, e foi direto no versículo 18. Dá para pôr no... Não dá? Ah, não dá. Fui direto no versículo 18 que diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. E é essa palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Estou fazendo algo novo. Se o nosso coração estiver cheio de coisas velhas, como nós vamos receber o novo de Deus? O nosso Deus é um Deus de milagres. Por nós mesmos, irmãos, nós não temos ânimos. Muitas vezes achamos que não temos capacidade, né, para nada. Nós não enxergamos o novo de Deus. E Deus diz: eis que poreis um caminho no deserto. E Deus diz que colocará um caminho no deserto. Então, onde nós não enxergamos a solução, não vemos o caminho, é que Deus vai nos guiar. Não importa o deserto, Ele vai abrir o caminho. No tempo dele, Ele vai agir. Deus traz à existência as coisas que não existem. No texto diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. E tem um complemento, diz: e ela já está surgindo. Vocês não a percebem? A coisa nova já está surgindo. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que ela está surgindo. Temos que crer para ver aquilo que Deus está fazendo em nosso favor. Deus faz coisas novas. Creia no novo de Deus. Creia no milagre do Senhor para a sua vida. Deus tem poder para transformar a nossa realidade. Mudar condições, alterar circunstâncias, mesmo nos dias mais difíceis. Coloque seus planos, seus sonhos nas mãos do Senhor. O Senhor tem os ouvidos abertos ao nosso clamor. E nós temos que, diante disso, assumir um compromisso de orarmos e buscarmos a Deus. Buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos ama e Ele quer que tenhamos esperança de um futuro melhor. Jesus está para voltar. Essa é a nossa esperança. Eu imagino, irmãos, quando eles não viam, né,
eles estavam naquela angústia, né? No cativeiro. Eles só olhavam para o passado, via que o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, e eles não viam o que estava ainda por vir. O que ainda estava por vir? Jesus. Jesus, que era muito maior que tudo aquilo, estava por vir. E eles sabiam? Não sabiam. Imagina Deus olhando e falando, meu Deus, eles estão achando que a abertura do Mar Vermelho é tudo. E Deus tem sempre muito mais do que aquilo que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. E nós cremos na volta de Jesus. E essa tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Temos que crer para ver o que Deus está fazendo em nosso favor. Deus tem o poder para mudar a nossa realidade. E nós temos que orar e buscar. Temos que continuar perseverando. E que nós possamos, a partir de hoje, ver alegria e esperança para o nosso futuro. Porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é fiel e Ele está fazendo coisas novas. Amém? Gostaria de pedir para que o Ministério de Louvor estivesse vindo à frente. Irmãos, eu mandei até uma mensagem para a Isabelle. Isabelle, dá para cantar essa música? Que é a música que eles tocaram. Eu nem sabia que eles iam tocar. Que é o tema, né, da pregação. Uma nova história Deus tem para nós. Uma nova história Deus tem para o seu povo. Vamos crer nessa palavra, orar e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, juntos louvarmos a Deus.
possam viver uma nova história, Senhor. Aquilo que o Senhor preparou, Senhor, para cada um de nós, ó Pai. Nós cremos nos milagres do Senhor, ó Pai. Eu não sei, Senhor, os pedidos, Senhor, os desejos do coração dos irmãos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Pai. Que o Senhor possa vir, Senhor, inundar as nossas vidas, Senhor, com o seu poder, ó Pai. Que nós possamos ver os milagres do Senhor no meio do seu povo, ó Pai. Que nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando as famílias da sua igreja, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo, Senhor, saúde, paz, alegria, Senhor, para cada irmão que está aqui, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter uma mente voltada, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Voltada, Senhor, para as promessas do Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Nos ajude a não desanimarmos, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes, Senhor, em Ti, ó Pai. E confiantes de que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Te abençoarei. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, temos alguns avisos. Temos algum visitante hoje? Temos 2 visitantes. Qual o nome? Márcia e Luciana, sejam muito bem-vindas. E as crianças? Felipe e Isabelle, eu peço que os irmãos que estiverem aí próximo possam estar cumprimentando as nossas irmãs, sejam muito bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui conosco. Tem alguns irmãos também que eu estava com saudades, fazia tempo que eu não via, a Karina, o Dez. Estou muito feliz dos irmãos estarem aqui. Irmãos, nós temos alguns avisos, né? Ontem nós tivemos a reunião das coordenadorias, foi uma bênção dos ministérios, né? Peço que os irmãos estejam orando, porque muitos são os nossos sonhos, né? Mas os planos do Senhor é o que vai estar se concretizando, para que os planos do Senhor se realizem no meio da nossa igreja. Também gostaria de dar um aviso para os irmãos. Ontem na reunião, né? Nós temos agora o Ministério de Música, onde nós vamos ter aulas de música para os adolescentes. E aí, quem tiver interesse, dá um nome para mim ou para o Andrews, para a gente poder estar organizando como que vai funcionar essa aula de música. E também nós vamos ter um coral. Então, os irmãos que tiverem interesse em participar do coral, também dê o seu nome. Eu espero que a igreja inteira participe do coral. Para ter um coral grande, lindo, para a gente sair evangelizando, cantando louvores ao nosso Deus. Amém? Tem mais algum aviso? Tem? Mais nenhum aviso? Temos a programação da semana, já voltou? Então, esse mês ainda não vai ter as programações da semana. Temos a escola dominical no domingo, pela manhã, e o culto à noite. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. A Vilma... tem o cafezinho. Então, os irmãos vão lá agora para o salão, que tem um cafezinho feito com muito amor pela Diaconisa Viva. Amém? Deus abençoe. Uma boa semana.